Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar aqui da termometria e especificamente das escalas termométricas e a comparação entre elas. É uma atividade aí muito utilizada na física, muito simples. Nós vamos começar aqui explicando um pouco pela necessidade do entendimento das escalas. Nós temos que começar a entender a diferença entre os conceitos temperatura e calor. São conceitos diferentes segundo a termodinâmica, né? A ciência que estuda esse fenômeno aí, ela diz que a temperatura é o estado de energia interna próprio de cada corpo. Cada corpo possui a sua própria temperatura, né? Resultado de toda a energia gerada nesse corpo aí. Enquanto que o calor é um outro tipo de energia que passa de um corpo para o outro, portanto é uma energia chamada energia em trânsito. Ela só existe enquanto está passando de um corpo para o outro, né? Essa energia, então chamada calor, ela é diferente dessa primeira energia chamada temperatura, né? Que é estabelecido pela que a gente fala, a energia própria do corpo, a energia interna dos corpos. Nós utilizamos os termômetros, instrumentos, para poder medir, entre aspas, essas temperaturas. Eu digo entre aspas, porque como a temperatura é a energia interna do corpo, está dentro do corpo, não tem como eu medir essa energia. Então, o que o termômetro faz na realidade é comparar. Todo termômetro compara a energia interna ou temperatura com a variação de uma propriedade qualquer. Eu separei aqui o termômetro clínico mais conhecido, né? Aquele termômetro geralmente a gente coloca debaixo do braço para poder medir a sua febre. Então, o termômetro clínico, na realidade, o que ele faz? Ele compara a variação da temperatura de um corpo com a altura da coluna de mercúrio. De acordo com a altura da coluna de mercúrio, eu vou relacionar isso aí com a temperatura do corpo. Então, se uma pessoa está com a temperatura normal, em torno de 36 graus Celsius, ele vai colocar o termômetro ali e o termômetro vai subir, a altura da coluna de mercúrio vai subir apenas até um ponto padrão ali estabelecido, que é os 36 graus Celsius. Já o calor, prestem bem atenção, a diferença, enquanto cada corpo tem a sua energia, e eu coloquei aqui, ó, dois corpos, um corpo A e um corpo B, sendo o corpo A, eu estou supondo com uma temperatura maior que o corpo B. Então, como o corpo A possui uma energia interna própria maior do que o B, então vai passar uma energia desse corpo A para o corpo B. Então, essa passagem espontânea de energia do corpo A para o corpo B é que é denominada, então, o calor. Esse é que é o calor. Essa energia que está fluindo aqui de um corpo para o outro. Uma vez que esse corpo receba calor e esse perca o calor, então nós teremos exatamente um momento em que os dois vão atingir a mesma temperatura. Esse momento é conhecido na física, um ponto muito importante, chamado equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é para onde todos os corpos tendem, né? Uma vez trocado o calor entre eles, a tendência é que se atinja o equilíbrio térmico. Essas medidas aí, né, são utilizadas, então, escalas termométricas. Na verdade, nós temos centenas de escalas termométricas, poderia ter até mais, porque cada pessoa pode criar a sua própria escala termométrica. Porém, duas dessas escalas foram aquelas que tomaram uma amplitude maior no mundo, tem uma utilização. A primeira delas, a escala Kelvin, que é a escala científica, e a outra a escala Celsius, feita pelo próprio Celsius, que utilizou aí, então, a água como elemento fundamental da sua escala. Então o Celsius determinou que a água, quando estivesse passando do estado sólido para o estado líquido, esse valor seria o 0 graus Celsius.
é o ponto de fusão da água. E enquanto a água, ponto de fusão do gelo, se tornando água, né, no estado líquido. E quando a água passa do estado líquido para o estado de vapor, o Celsius chamou esse valor aí de 100. Repare que essa escala é uma escala que tem 100 partes, vai de 0 a 100. Por isso uma escala chamada escala centígrada. Já a escala Kelvin, né, ela está fundamentada em outros parâmetros. O Kelvin imaginou que, por ser a temperatura um estado de energia próprio de cada corpo, numa vez que você fosse retirando essa energia do corpo, ia chegar um momento em que essa energia ia acabar totalmente. Esse momento em que a energia ia acabar totalmente é chamado o zero da escala Kelvin, ou zero absoluto, quer dizer, não pode existir nada que esteja abaixo do zero. O zero já é o estado quando não tem mais nada, quando terminou tudo, é o meu zero absoluto. Comparativamente a escala Kelvin com a escala Celsius, o Kelvin determinou que o valor onde a água passa de gelo para o estado líquido é o ponto 273, mais acertadamente 273,15, mas utilizamos o valor 273 como sendo a base do 0 graus Celsius. Como o Kelvin quis que a escala dele também fosse centígrada, também tivesse 100 partes, então, como eu tenho 273 aqui, o valor aqui em cima tem que ser o 373, para que esta variação, que a variação da escala Kelvin também tenha 100 partes, também seja uma escala, então, centígrada, tá bem? Então, a escala Kelvin é centígrada, a escala Celsius também é centígrada. Os valores comparativos de uma escala com a outra são 0 graus Celsius com 273 e 100 graus Celsius com 373. Uma vez conhecidos esses dois pares de valor, e isso é a essência da nossa videoaula de hoje, para compararmos duas escalas termométricas quaisquer, eu preciso conhecer esses dois pares de valor. Através deles eu vou fazer a comparação, que nós vamos mostrar aqui como é que funciona. Então eu estou repetindo as duas escalas, 0 com 273, 100 com 373. Esses dois pares conhecidos. Eu vou então dizer que um valor Celsius aqui qualquer corresponde a um valor Kelvin também qualquer ali. E a comparação, veja bem, ela é muito simples, ela tem que ser usada o tamanho desses espaçamentos aqui. Eu não posso fazer uma regra de 3 com números aqui, eu tenho que fazer uma regra usando esse espaçamento aqui, esse tamanho menor aqui, ó, dividido por esse tamanho maior, tem que ser proporcional à mesma coisa do lado Kelvin aqui, ó, o tamanho menor dividido pelo tamanho maior. Então eu sempre comparo duas escalas termométricas, né, fazendo uma regra de comparação entre esses dois tamanhos. Tamanho menor dividido pelo tamanho maior igual ao tamanho menor dividido pelo tamanho maior. Como o tamanho representa sempre esse número de cima menos o de baixo, então eu fiz aqui, ó, tamanho menor, C menos 0, dividido pelo tamanho maior, 100 menos 0, é igual a mesma coisa da outra escala. Então, na outra escala eu tenho K menos 273, que é esse tamanho menor, dividido pelo tamanho maior, 373 menos 273. Bem? Então, essa é a comparação entre as duas escalas. Se eu continuar essa conta aqui, ó, C menos 0 é C, 100 menos 0 é 100. K menos 273, eu não posso efetuar essa conta, mas 373 menos 273 também é 100. Eu posso, então, tendo dois valores iguais, eu posso simplificar esses dois valores, corto 100 do denominador com 100 do outro denominador, e chego, então,
a minha equação termométrica C igual a K menos 273. Ó. Essa é a equação termométrica, né, entre o Celsius e o Kelvin. Para que serve essa equação? Ela serve para poder eu determinar o valor de uma grandeza de uma escala na outra. Então, se eu tiver, por exemplo, um valor Kelvin aqui conhecido, eu substituo nessa equação e encontro o valor Celsius, né? É assim que nós comparamos, então, duas escalas termométricas. Eu vou abrir um espaço aqui, né? A equação que nós chegamos, C igual a K menos 273. Então, essa equação pode ser usada para qualquer comparação entre as duas escalas. Um problema tradicional aí da física aí, diz o seguinte: uma certa quantidade de água a 300 Kelvin cai na mão de uma pessoa. Essa água vai queimar a mão da pessoa ou não? Então, para poder saber disso, eu vou substituir esse valor na escala, ó, C igual, no lugar do K eu vou colocar o 300 menos 273, e aí eu vou descobrir que esse valor de 300 Kelvin corresponde a 27 graus Celsius. Logo, essa água não vai queimar a mão da pessoa, porque 27 graus Celsius é menor do que o valor da temperatura corporal do ser humano, que está em torno de 36 graus Celsius, tá bem? Nós podemos também utilizar essa regra de comparação entre duas escalas aí para fazer a comparação com quaisquer outras escalas termométricas, tá bem? Não é muito utilizado aqui no Brasil, mas a escala Fahrenheit, por exemplo, né? Eu vou pegar aqui a escala Fahrenheit para dar um último exemplo para a gente. Escala Fahrenheit, utilizada nos Estados Unidos e em alguns outros países, e a escala Celsius. Eu quero comparar essas duas escalas. Então eu preciso pelo menos desses dois pares de valor. A escala Celsius nós já sabemos, 0 e 100. A escala Fahrenheit tem os números 32 e 212. São os dois números que na escala Fahrenheit representam o ponto de fusão do gelo e o ponto de vaporização da água. Então eu vou fazer a mesma estratégia que eu usei no problema anterior entre o Celsius e o Kelvin. Um valor Celsius aqui qualquer representa um valor Fahrenheit ali também qualquer, tá bem? Então vou dividir, ó, pedacinho dividido pelo pedação é igual a pedacinho dividido pelo pedação. Então vamos fazer aqui no cantinho, ó, C menos 0 é o pedacinho, dividido por 100 menos 0, que é o pedação dessa outra escala aqui, é igual, ó, repare, o pedacinho, F menos 32. Então, meu F saiu, vou puxar o F para cá, menos 32, perdão, vou escrever aqui embaixo, aqui em cima não está saindo, F menos 32, dividido pelo pedaço maior, 212 menos 32. 212 menos 32. Então, ó, recapitulando, eu tenho pedaço pequeno, C menos 0. Pedaço grande, 100 menos 0. Pedaço pequeno, F menos 32. Pedaço grande, 212 menos 32. Sempre o número de cima menos o de baixo. Fazendo essa conta, C menos 0 é C, 100 menos 0 é 100. Eu já fiz essa parte. Enquanto do lado de cá, F menos 32. Não há como fazer essa conta, tem que ficar ali daquele jeito. E 212 menos 32 dá 180, né? Já seria
a equação termométrica entre Celsius e Fahrenheit. Mas geralmente não é essa a equação que você vai encontrar no seu livro. Por quê? Eu posso fazer algumas simplificações aí. Eu vou fazer essas simplificações para mostrar para vocês. Ó. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Significa que eu estou dividindo os dois lados por 10. Ainda posso fazer uma outra simplificação. Ó. O denominador aqui é par e ali também. Então eu posso dividir o denominador por 2. Os dois denominadores, quando a gente vai fazer uma simplificação, tem que fazer igualmente dos dois lados. Então aqui eu fico com C sobre 10 dividido por 2, 5. C sobre 5 é igual a F menos 32. F menos 32 dividido por 18 dividido por 2, 9. Então eu tenho aqui agora, assim que você vai encontrar no seu livro, né, a equação termométrica entre Celsius e Fahrenheit, né? Essa equação diz que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Tá bem? Assim nós terminamos a nossa explicação de hoje. Próxima videoaula nossa, nós trataremos de outro assunto aí na sequência, a combinar. Agradeço a vocês.